Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. Podcast de hoje vamos falar sobre os governos militares no Brasil. As principais causas foram que as classes poderosas do país acreditavam que um governo forte, de caráter militar, poderia acabar com a inflação, a corrupção e impedir a expansão do comunismo. As reformas feitas pelo presidente em exercício João Goulart desagradavam essa elite que viu o Brasil caminhar a passos largos para um governo comunista. O primeiro governo foi o de Castelo Branco, que durou de 1964 a 1967. Medidas foram tomadas consideradas de segurança nacional, especialmente contra o comunismo. Entre essas medidas, os atos institucionais, que suspendiam a Constituição e davam apenas poderes ao presidente militar. A instalação de inquéritos policiais militares é uma rede de informação controlada pelo Serviço Nacional de Informações. A extinção de liberdade dos sindicatos organizados e partidos políticos que eram substituídos pelos partidos Arena e MDB. O fim das eleições diretas para presidente, governador e prefeito nos estados de federação. O governo militar controlava tudo aquelas que a Lei de Segurança Nacional. A extinção da Lei de Remessas de Lucro, do que fez com o país receber investimentos do estrangeiro e aprovação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais conhecido também como FGTS, o que acabou com a estabilidade do emprego. Indicado como presidente da República pela junta militar golpista, o Marechal era considerado um militar de tendência moderada. Assinou o Ato Institucional número 2, que ampliou significativamente o poder do Executivo Federal, estabeleceu eleições indiretas para presidente da República e extinguiu todos os partidos políticos. Também promulgou o Ato Institucional 4, obrigando o Congresso a discutir e aprovar uma nova Constituição com caráter autoritário. Adotou uma política econômica anti-inflacionária que causou desemprego e provocou a arrocho salarial. Bom, galera, agora vamos falar sobre o segundo governo, o governo do Marechal Costa e Silva. Bom, Joaquim, o segundo governo militar foi comandado pelo Marechal Arthur da Costa e Silva durante os anos de 1967 a 1969. Seu governo ficou marcado pelo início do período de maior repressão da ditadura militar, que foi chamado de Anos de Chumbo. Por conta disso, os grupos de oposição ao regime se estenderam. No campo político se destacaram Carlos Lacerda, que foi um dos responsáveis por criar o movimento chamado Frente Ampla, que basicamente defendia o retorno da democracia e o desenvolvimento do Brasil. Na luta contra o regime também tivemos o movimento estudantil, que tiveram um dos maiores protestos, que ficou conhecido como a Passeata dos 100 Mil, e o movimento operário responsável por duas grandes greves trabalhistas, por conta do congelamento salarial implementado em 64. Em resposta aos protestos, Costa Silva criou o Ato Institucional número 5, um decreto responsável por aumentar a perseguição e repressão contra os opositores. O governo de Arthur da Costa e Silva durou até março de 69, quando o presidente sofreu um derrame cerebral e, por conta disso, foi afastado de seu cargo, assim sendo substituído por uma junta militar provisória até outubro do mesmo ano. Bom, galera, esse foi o podcast de hoje. Obrigado pela sua audiência e é isso.